Feliz sábado, bom dia para você, que bom estar aqui com você na igreja, que bom estarmos aqui no IAN, eu só quero dizer IAN, gente, me perdoe, é que eu sou da velha guarda, né? Aqui no UniAN, obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele, e estarmos aqui no UniAN Camp. Nós estamos com o tema geral desse nosso acampamento, Ctrl+C, Ctrl+V, cópias de Jesus. E ontem nós vimos uma pessoa a quem nós podemos copiar. Falamos sobre José e sobre o seu exemplo de vida, um exemplo de alguém que era um tipo de Cristo. Hoje eu quero falar sobre outra pessoa ou outras pessoas que também podem ser copiadas, porque de alguma forma copiavam o modelo maior. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo pela internet. De maneira especial, quero cumprimentar meu sogro e minha sogra. Ela me persegue, ou ela me ama, né? E ela não me deixa nem quando ela está longe. Ela está lá em Curitiba, graças a Deus, bem longe. Mas ela vai vir em maio, gente. Então vocês preparem o soro antiofídico. Brincadeira, eu amo minha sogra. Daniel capítulo 3, até me confundi aqui, falei dela, fiquei nervoso. Daniel capítulo 3. Deixa sua Bíblia marcada em Daniel capítulo 3, mas nós vamos ler outros textos antes de entrarmos na história, tá bom? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra é muito especial, Senhor Deus, e ela fala conosco sempre que nós deixamos. Hoje, Senhor, eu quero te pedir que a Tua palavra nos dê um recado muito especial, Senhor. Se nós precisamos de repreensão, que a Tua palavra nos repreenda. Se nós precisamos de conforto, que encontremos na Tua palavra, Senhor. Se nós precisamos de perspectiva para o nosso futuro, que a Tua palavra nos dê essa perspectiva. Senhor, nos ajuda a viver pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia comigo, sem desmarcar Daniel 3, ou desmarque, depois você volta para aí, em 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. O apóstolo escreveu assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pedro está dizendo aqui para a gente que a perseguição, a prova, não deveria ser encarada por nós cristãos como uma coisa extraordinária. Ou seja, Pedro está nos dizendo que a prova, a perseguição, a prova da fé, ela é ordinária na vida de um cristão, faz parte da vida de um cristão. Agora vai para 2 Timóteo capítulo 3, por favor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo escreve assim, 2 Timóteo 3, 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta não é uma
uma questão. Esta não é uma interrogação de Paulo. Esta é uma afirmação de Paulo. Ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que a perseguição para os cristãos, para os filhos de Deus, não deveria nos causar espanto, porque é uma coisa esperada. Abre tua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8, por favor. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse é um texto muito conhecido e nele tem uma coisa muito importante. Atos capítulo 1, versículo 8. O texto diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunhas aqui é a tradução da palavra grega mártir. Quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse assim: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão meus mártires. O convite do Evangelho para cada um de nós é para o martírio, sim. E o mártir é aquele que está disposto às últimas consequências para ser fiel a Deus, não importando se ele vai perder sua reputação frente ao mundo, não importando se ele vai perder seus amigos, não importando se ele vai perder dinheiro, não importando se ele vai perder status. O chamado de Jesus para cada um de nós é receber poder para ser mártir. A gente fala muito de perseguição para o futuro. Nós esperamos uma perseguição muito intensa para o futuro, e tudo isso está certo. Algumas pessoas têm tentado relativizar o Evangelho de tal forma que eles querem apagar Apocalipse 13, que diz claramente que haverá um poder político religioso perseguindo o povo de Deus. Haverá. E a perseguição já começa nos tempos em que nós vivemos, e ela vai se intensificar cada vez mais. E a grande pergunta do Evangelho dentro desse assunto é: como você e eu nos colocaremos frente à perseguição religiosa? Como nós nos portaremos quando crer em Deus for perigoso? Hoje está na moda ser crente. Hoje o jogador de futebol aponta para Deus quando faz o gol. Hoje o artista de TV diz que é crente. Ele troca de mulher toda semana, mas ele diz que é crente. Está na moda ser crente. Hoje na TV, você vê nos programas de auditório, gente cantando música de crente. Mas e quando ser crente começar a ser perigoso? E aí? Como nós vamos nos comportar? Volta para Daniel capítulo 3, por favor. Porque o livro de Daniel, amigos, ele é um livro que nos ensina a como viver na Babilônia. Você sabe, você estuda o Apocalipse, e Apocalipse atribui um nome aos poderes desse tempo que nós vivemos. O nome que Apocalipse dá aos poderes que regem esse mundo e que perseguirão o povo de Deus, o nome é Babilônia. Nós vivemos no tempo do poder da Babilônia. E como é que se vive no tempo do poder da Babilônia? A gente aprende a viver na Babilônia mística, essa do Apocalipse, olhando para como os crentes viveram no tempo da Babilônia geográfica.
Estudar o livro de Daniel não é só entender as profecias sobre o futuro. Estudar o livro de Daniel é você entender como se vive na Babilônia. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do que o livro de Daniel fala sobre como viver na Babilônia. Daniel capítulo 3, a partir do versículo 1, por favor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Deixa a tua Bíblia aberta. Você percebeu que algumas palavras são repetidas aí, não é? Uma delas, ou uma expressão que é repetida, é que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Sempre que os autores bíblicos querem enfatizar uma informação, eles repetem a informação. Quando você estiver lendo sua Bíblia e um nome, uma expressão, uma frase se repetir, dê atenção àquela frase, dê mais atenção àquela frase, porque há alguma mensagem ali. Nesse caso, o nome de Nabucodonosor é repetido, porque aquela imagem que ele está levantando aponta para ele mesmo. E as dimensões da estátua já nos dizem isso. Porque você leu comigo, né? As traduções mais recentes da Bíblia, elas já trazem a transformação em metros, né? Mais ou menos 30 metros de altura por 3 de largura. Mas essas medidas em côvados, elas são muito importantes para a teologia da história. Porque essas medidas em côvados, elas nos mostram para quem aquela imagem estava apontando. Você sabe, aquela imagem era uma contrafação à estátua do sonho do capítulo 2. A estátua do sonho do capítulo 2 tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro e de ferro, e uma pedra sem o auxílio de mãos humanas foi lançada, destruiu a estátua e dominou o mundo. No capítulo 3, a imagem é toda de ouro. Porque Nabucodonosor estava dizendo: o meu reino não vai passar. O meu reino será eterno. A cabeça de ouro vai ser o corpo todo de ouro. E se você parar para perceber, no capítulo 3 não tem pedra. Não tem pedra, nem de ouro tem pedra. Por quê? Porque a pedra domina toda a estátua, domina todo o mundo. E Nabucodonosor está dizendo: não tem pedra, não tem Deus, não tem Jesus. Aliás, o grande objetivo de Satanás não é tirar você da igreja, é tirar você de Jesus. Porque a igreja não vai salvar você, é Jesus quem vai salvar. É lógico que os salvos se reúnem em igreja, mas é possível que haja um perdido que vai para a igreja. Mas a estátua tem mais coisas que ela nos diz, porque 60 côvados de altura e 6 de largura são números muito interessantes para a cultura babilônica e para a cultura bíblica. O número 6, na cultura babilônica e na cultura bíblica como um todo, é um número que aponta para homens. Lembra lá do Apocalipse, o número 666? A Bíblia diz que é um número de homens.
Então, essa estátua, ela está apontando para um homem. Que homem? Nabucodonosor. Mas quando você faz o cálculo das medidas da estátua, tem um recado mais profundo ainda. Porque 60 vezes 6, para o pessoal aí da matemática, porque eu tenho que fazer essa conta com muito cuidado, porque eu sempre erro nas contas matemáticas, mas dá 360. E 360 são o número de graus da circunferência, lembra? E na cultura babilônica, a circunferência completa representava a totalidade dos deuses. Ou seja, aquela estátua, ela estava dizendo o seguinte: essa estátua representa a totalidade dos deuses babilônicos. E eles todos estão submetidos a um Deus maior. A alguém que se coloca como Deus, Nabucodonosor. Aquela estátua era uma afronta direta ao Deus de Israel. Era uma afronta direta àquele Deus do capítulo 2, que disse: o meu reino vai dominar tudo. E Nabucodonosor, então, reúne todos os seus líderes. Você viu aqui que outra coisa que se repete no texto bíblico são aqueles que foram convidados, prefeitos, sátrapas, governadores. Tem um que não foi convidado, não é? Daniel. A gente não sabe onde Daniel estava. Alguns teólogos sugerem que Daniel pode ter sido tirado daquela cena, porque seria constrangedor para Nabucodonosor explicar para Daniel por que a estátua, a imagem do capítulo 3 é diferente da estátua do capítulo 2. Daniel pode ter sido mandado para uma missão distante. O que a gente sabe é que Daniel não estava ali. E como é que a gente sabe disso? Porque se Daniel estivesse ali naquela história, não seriam 3 em pé, seriam 4 em pé. Você tem dúvida disso? Não. Se Daniel estivesse ali, ele teria sido jogado na fornalha junto com seus 3 amigos. Daniel não estava lá, mas os seus 3 amigos estavam. E amigos, ali estava lançada não só uma questão religiosa, ali também estava lançada uma questão legal. Existia uma lei que tinha um cunho civil e um cunho religioso, lançada por Nabucodonosor. Todos teriam que se ajoelhar diante daquela estátua. E aqui, amigos, nesse momento da história, se levanta uma questão muito interessante. Como nós cristãos nos relacionamos com as leis civis? Essa é uma questão muito pertinente ao tempo que nós vivemos, e que está contida na história dos 3 amigos de Daniel, aqui no capítulo 3. Como os cristãos se comportam diante das leis civis? 2 textos. Mateus 22, 21 diz: responderam, de César. Então lhes disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Romanos 13, 1. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Há uma teologia bíblica sobre nosso relacionamento com as autoridades. Aliás, a Bíblia tem muitas respostas para muitas questões da nossa vida, e nós deveríamos estudar mais a palavra com a perspectiva de como viver. Como viver? A Bíblia nos indica, amigos, que os cristãos deveriam ser os melhores cidadãos da sua cidade. Os cristãos deveriam ser os que mais respeitam as autoridades. O cristão deveria ser aqueles que mais cumprem as leis da sua cidade, do seu país. As instituições cristãs deveriam ser aquelas que mais estão adequadas às leis que regem o seu ramo. A contabilidade das instituições cristãs deveriam ser aquelas que estão mais redondinhas e em adequação com as leis do país. O cristão precisa ser aquele que mais respeita. Se a prefeitura de Cachoeira precisasse de um cidadão exemplar,
o prefeito deveria dizer assim: vai lá no Uniaene, porque lá tem muitos, os que mais respeitam as leis dentro desse município. O cristão deveria ser assim. Mas aí você me pergunta: mas pastor, qual é o limite? Qual é o limite do respeito às leis? Bem, o limite, queridos, é a palavra de Deus. Quando uma lei civil, quando uma lei militar, seja ela de qual espectro for, quando uma lei se confronta com a palavra de Deus, os cristãos já têm claro na sua mente que lei eles vão obedecer. Eles vão obedecer à lei de Deus. Ou seja, enquanto as leis não estão em confronto com a palavra de Deus, os cristãos seguem todas as leis à risca. Deus espera isso de nós. Mas na hora que a lei do homem se confronta com a lei de Deus, aí a nossa escolha sempre é a lei de Deus. Na Campina de Dura, Daniel capítulo 3, há um confronto entre a lei de Deus e a lei do homem. E naquele momento, 3 jovens estão diante da escolha entre a lei civil e a lei de Deus. E naquele momento eles poderiam relativizar. E agora eu quero que você pense comigo num cristão, num cristão mais ou menos, num cristão que relativiza as leis de Deus, num cristão que tenta racionalizar a lei de Deus, lá na Campina de Dura. Pensa comigo. O arauto toca, não os arautos, tá? Porque os arautos não cantariam naquela festa. O arauto, tá? O arauto toca a trombeta, aquela orquestra toca a trombeta, e então um jovem que racionaliza a lei de Deus pensaria assim: gente, eu tenho 20 anos. Era mais ou menos a idade daqueles meninos, né? Alguns teólogos dizem que eles podem ter chegado na Babilônia até com 16 anos. Eles tinham por ali por volta de 20 anos. E eles pensam: gente, eu tenho 20 anos. Se eu ficar em pé aqui, eu vou morrer. Deus não quer que eu morra tão jovem assim. Vou fazer o seguinte: eu vou me ajoelhar e depois eu peço perdão. Porque está escrito na palavra de Deus que Deus sempre perdoa. Eu vou me ajoelhar, depois eu peço perdão, me acerto com Deus. Gente, está escrito na palavra de Deus que Deus sempre perdoa, sim ou não? Sim. Mas também está escrito em Hebreus 10, 26, que para um pecado premeditado, não há sacrifício. Hebreus 10, 26 diz que se você está premeditando o pecado, o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar você. E a teologia bíblica ela é ampla. Não dá para ficar só com um versículo. Mas vamos lá, vamos racionalizar de outro jeito então. Não vai pedir perdão, vamos fazer de outro jeito. Um outro jovem que também racionaliza a lei de Deus, ele pensa assim: olha, eu tenho 20 anos, gente. Nem casei ainda. Preciso casar. Vou fazer o seguinte: quando a música tocar, eu vou me ajoelhar, mas eu vou fazer uma oração para Deus. Deus conhece meu coração. E Ele vai saber que eu estarei fazendo oração para Ele, não para a estátua. E aí vai ficar tudo certo. Igual um jovem que me disse uma vez: pastor, eu vou para o carnaval evangelizar. Tá, vai. Miserável. Aquela não era a hora de você ficar ajoelhado orando a Deus. Por quê? Porque aquela era a hora de se colocar na posição de um jovem fiel a Deus. Amigo, a lei de Deus não é para ser racionalizada, relativizada. A lei de Deus não é para você tentar encontrar subterfúgios para você quebrar sem quebrar totalmente. Não é isso. A lei de Deus é para ser obedecida. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus e os apóstolos chamaram várias vezes o grupo de pessoas que seguem a Deus de membros do reino de Deus. E essa expressão, ela poderia ser traduzida também como o reinado de Deus.
E o que é um reino ou um reinado? É um local, um ambiente onde existe um rei que manda e súditos que obedecem. No reino de Deus não tem duas regras, no reino de Deus tem uma regra: o rei manda e os súditos obedecem. Ah, pastor, não quero viver nesta sociedade opressora do rei que manda e do súdito que obedece. Tudo bem, é só você sair. Sabe por quê? Porque se você não sair, Jesus vai tirar você. Vixe, pastor, que Jesus violento é esse? Está na Bíblia. Você não é quente nem frio. E porque você não é nem quente nem frio, eu vou fazer o quê? Vomitar você. Vomitar é um negócio muito nojento, né, gente? Mas você já viu o que é vomitar? Você já vomitou na sua vida? Eu sou muito escandaloso quando eu vomito. Parecendo que o poltergeist. Né? Mas vomitar é você colocar uma coisa que está dentro do corpo para fora do corpo. Jesus está dizendo, se você não se decidir, eu vou colocar você para fora do corpo. Aquela não era hora de jovens relativizarem a fé. Era hora de ficar em pé. E eles ficaram. Daniel 3, 7 a 12 diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nessa hora, os 3 jovens ficaram em pé. E aí, amigos, nessa hora apareceu um grupo de pessoas que não existe no UniAN. Apareceu o grupo dos fofoqueiros, que não existe no UniAN, amém? Misericórdia, esse amém aí não... Vou tentar de novo, viu, pastor? Vou tentar de novo para ver se a gente salva o negócio aqui. Surgiu um grupo de pessoas que não existe no IAN, os fofoqueiros, amém? Amém. Glória a Deus. Eles chegaram para o rei e disseram assim: rei, tem 3 jovens em pé lá na campina. E sabem quem são os 3 jovens? Aqueles 3 amigos daquele quarto que o Senhor colocou como líder. Eles não estão te respeitando, rei. E nessa hora, amigos, acontece uma coisa impressionante. Porque Nabucodonosor quebra a sua própria lei. Vocês leram comigo no início do texto de Daniel capítulo 3, que o texto diz assim: todos aqueles que não se prostrarem serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Essa era a lei. Mas quando Nabucodonosor viu quem eram aqueles 3, ele resolveu dar mais uma chance. A Bíblia não explica porquê, mas eu tenho uma dedução. Você lembra no final do capítulo 1, quando aqueles 4 meninos, Daniel e os seus 3 amigos, foram fazer o ENAD da UFBA? Você sabe qual é a UFBA, né? A Universidade Federal da Babilônia. Não estou fazendo comparação nenhuma, tá? É a UFBA aqui da Bíblia, tá? Quando eles foram fazer o ENAD, eles foram achados quantas vezes mais sábios que todos os outros? 10 vezes. Eles eram os mais inteligentes, eles eram os mais preparados, eles eram os mais responsáveis. Eu imagino que quando Nabucodonosor viu aqueles 3, disse: não vou perder meus 3 melhores funcionários. E aí a Bíblia diz que ele falou assim: gente, nós vamos tocar de novo aí a orquestra. Ajoelha, ajoelha. E é exatamente isso que Satanás faz. Veja, nós estamos vendo como Satanás age na Babilônia. Daqui a pouco Satanás vai tentar lançar aqueles 3 na fornalha. Mas antes de lançar aqueles 3 na fornalha, Satanás tenta dar um jeito para que eles pequem sem dor na consciência. E é exatamente assim que Satanás age hoje.
Ele não vai te perseguir primeiro, ele não vai tentar te matar primeiro, ele não vai tentar te prejudicar primeiro. Primeiro ele vai montar um presente bonito chamado tentação e vai tentar te convencer a cair. Essa é a estratégia da Babilônia, e no final dos tempos vai ser do mesmo jeito. Primeiro a Babilônia tenta nos aculturar, e quando ela percebe que tem um grupo que não aceita a aculturação, então a Babilônia tenta matar. Vai ser exatamente assim no final dos tempos. Já está sendo assim. Só que aqueles 3 jovens deram uma resposta para o rei, que para mim é uma resposta maravilhosa. Daniel 3, 16 a 18 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amigos, isso é fé. Alguns estão tentando nos convencer por aí que fé é tipo um poder de convencer a Deus a fazer as coisas. Alguns estão achando que fé é como um botão que liga Deus para Ele fazer o que nós estamos pedindo. Alguns usam a Deus como aquelas máquinas que tem no aeroporto, na rodoviária, que a gente compra água, chocolate, essas coisas, sabe? A máquina está ali no canto, aí deu uma fome, uma sede, você vai lá, aciona, coloca o dinheiro, aciona um botão e ela te serve. E aí, como ela já te serviu, você vira as costas e vai embora. Fé não é isso. Fé não é você manipular a Deus para Ele fazer aquilo que você quer. Isso não é fé. Isso aqui que nós acabamos de ler é fé. Fé é você dizer assim: Senhor, eu estou contigo, custe o que custar. E dizer como esses 3 meninos disseram: Senhor, se o Senhor nos abençoar, nós seremos teus. E se o Senhor não nos abençoar, nós continuaremos contigo. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Os motivos para nós sermos fiéis a Deus não estão no futuro. Os motivos para nós sermos fiéis a Deus estão no passado. Deixa eu te lembrar uma coisa. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. E o que é salário? Salário é uma coisa que nós merecemos. Você que trabalha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. No final do mês, 5º dia útil, caiu o seu salário. Você manda um WhatsApp para o pastor Rubens dizendo assim: querido e amado, idolatrado pastor Rubens, muito obrigado pela gentileza de depositar o meu salário. Nem sei como lhe agradecer. Tem um sapato para eu engraxar? Você faz isso, não? Não, você não faz isso. Sabe por que você não faz? Você trabalhou o mês todo, você suou a camisa, aguentou o colega chato, todo mundo tem pelo menos um. Você suou a camisa, então você merece o seu salário. E Paulo está dizendo: o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós somos pecadores, nós merecemos a morte. Se Deus fosse dar o que a gente merece, Ele daria a morte instantânea. A vida e qualquer outra coisa que nós temos é fruto, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. A graça que nos dá o que nós não merecemos e a misericórdia que não nos dá o que nós merecemos. Portanto, amigo, você merece a morte, mas Jesus desceu do céu, viveu nesse mundo, morreu uma morte cruel, ressuscitou, voltou para o céu, está intercedendo por você lá, para você ser salvo. Você precisa de um motivo maior do que esse para ser fiel a Deus? O motivo para ser fiel a Deus não está no futuro, do que Ele fará por nós. O motivo para ser fiel a Deus está no passado, no que Ele já fez por nós. Se Deus não te der mais nenhuma bênção,
você já tem motivo suficiente para ser fiel a Ele. O que Ele fez por você na cruz do Calvário. Esses 3 meninos dizem para Nabucodonosor: não precisa acender, não precisa tocar de novo. Nós não vamos nos ajoelhar. E o que aconteceu? Versículo 26 e 27. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Como assim sair da fornalha? Eles foram jogados na fornalha. Fiéis, jogados na fornalha. A fornalha estava tão quente que matou os homens que foram jogar eles 3 na fornalha. Mas de longe Nabucodonosor olhou e começou a ver uma coisa extraordinária. 3 foram jogados na fornalha. Tinham 4 passeando na fornalha. E a única coisa que foi queimada na fornalha foram as cordas que amarravam aqueles 3. E ninguém entendia nada, porque no meio do fogo, aqueles 3 passeavam como se estivessem no parque. Passeavam porque o quarto garantia este passeio. E amigos, é por isso que a gente às vezes olha para um cristão que está sofrendo, está doente, está com necessidades, um cristão que está passando por dificuldades, e ele sorri, ele canta, ele dá bom dia, ele faz caridade mesmo tendo pouco dinheiro. E as pessoas não entendem como é que meu vizinho, meu colega de quarto, é tão feliz mesmo passando por problemas. É que essas pessoas não entendem que o fiel a Deus, no meio da fornalha, caminha com o 4º homem, que é Jesus Cristo. Isso aconteceu na história de Jó, lembra? Jó sofreu tudo aquilo, e lá no capítulo 42 ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu não sei se você parou para perceber, aqueles 3 jovens já eram muito próximos a Deus, desde o capítulo 1. Mas o dia em que aqueles 3 jovens estiveram mais próximos de Deus, foi o dia em que eles foram jogados na fornalha. Talvez o dia que você terá mais comunhão com Deus, será no pior dia da sua vida. E as perdas desse mundo, as dores que esse mundo nos causa, elas ferem o nosso coração, mas elas devem ser usadas como ponte para uma maior aproximação com Jesus. Qual foi o resultado de tudo aquilo? 3 jovens fiéis pregaram o evangelho rapidamente no mundo todo. Versículos 28 a 30, leia comigo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego será despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor, que no início do capítulo apontava para si mesmo, ele foi convencido pelo testemunho de 3 jovens fiéis, agora a apontar para o Deus de Israel e espalhar uma carta dizendo: respeitem esse Deus que é o único Deus. Às vezes a gente fica perguntando como o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Aqui tem um exemplo. Como o evangelho vai ser pregado na Babilônia mística. Aqui tem um exemplo, porque lá na Babilônia geográfica, 3 jovens fiéis pregaram o evangelho rapidamente em todo o mundo conhecido. Na Babilônia mística que nós vivemos, alguns jovens fiéis podem ser motivo de pregação do evangelho em todo o mundo. Vai ser você?
Ser fiel a Deus não é fácil. Ser fiel a Deus não é confortável. E às vezes causa umas coisas que amedrontam. Eu fui processado no ano de 2024 por causa de um sermão. Eu estava lá na minha sala, na Novo Tempo, o dia era 17/6/2024. Eu recebi uma correspondência do Ministério Público para os estudantes de direito e os professores perceberem como eu não entendo nada de direito. Eu pensei que era uma cobrança. E aí eu abri a cartinha, meu Deus, o que eu estou devendo? Não lembro de nada. Quando eu abri, estava escrito assim: Ministério Público Federal, Segunda Câmara de Condenação e Revisão Criminal, termo de deliberação, o número do processo, assunto: trata-se de inquérito policial, instaurado com base em representação que relata possível prática do crime de racismo contra homossexuais. Segundo consta dos autos, no primeiro episódio de 2024 do programa Bíblia Fácil, Crenças Populares, transmitido pela internet por meio do canal do YouTube, o apresentador Felipe Amorim pratica um desserviço à sociedade brasileira, viola os direitos humanos no Estado laico, como é o da República Federativa do Brasil, oferece desinformação e acaba configurando um dano nacional, especialmente ao criticar o homossexualismo. Revisão de arquivamento. Ressalta-se que o juiz, ao tomar ciência da manifestação de arquivamento, não encontrou ilegalidade ou teratologia. No mérito, com razão, o procurador da República, ao concluir que o programa defende que a homossexualidade é um pecado, na visão bíblica, por ser uma prática sexual antinatural e abominável, entre aspas, e contra Deus, e, portanto, sujeita a punições divinas. Apesar do discurso intolerante, o arquivamento dos autos é medida que se impõe. O apresentador, nesse particular, teve o cuidado de distinguir entre a prática da homossexualidade, a qual considera pecaminosa, e a pessoa que a pratica, reforçando a tese de que está a defender uma ideologia sem intuito específico de incitar a discriminação contra pessoas, ainda que esse seja um efeito natural do discurso intolerante, convém deixar consignado. De fato, a representação não traz elementos aptos a caracterizar um crime de racismo. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. Vocês imaginam como eu fiquei? Eu agradeci aos advogados da Novo Tempo que só me informaram disso no dia que já estava arquivado. Isso estava rolando há uns 6 meses já. Fiquei feliz porque eu fui visitar o advogado na sala dele e não ele na minha cela também. Nesse processo, o juiz entendeu que eu não deveria ser preso porque eu falei a partir da Bíblia. Mas até quando vai ser assim? Até quando nós estaremos ainda protegidos pela lei de liberdade religiosa? O grupo de louvor pode subir, por favor. Até quando nós ainda estaremos protegidos pela lei? Amigos, está profetizado. Escutem o que eu vou dizer. Está profetizado que chegará o dia em que ser fiel a Deus será ilegal. E a minha pergunta para você é: quando servir a Deus for ilegal, o que você vai dizer? O que você vai fazer? Quando pregar a Bíblia for ilegal, o que você vai fazer? E eu fico me perguntando, amigos, se hoje, com a liberdade religiosa que nós temos
Tem gente com medo de ser fiel a Deus e de falar claramente a sua palavra. Quem disse que você, quando a perseguição chegar, você de repente vai criar coragem? Quem disse que a coragem vai surgir quando a perseguição surgir? Se você não tiver coragem hoje de se posicionar ao lado da palavra, de se posicionar ao lado do que é certo, quando a perseguição chegar, você vai sair das fileiras. Nós vamos cantar juntos um hino que eu gosto muito, Fiel a Toda Prova. E nós vamos cantar esse hino como um pedido a Deus, de que nós recebamos dele a mesma coragem que aqueles 3 jovens tiveram. Não há promessa, amigos, de que Deus nos livrará da prisão. A promessa é que Deus nos dará a vida eterna. E eu quero fazer de novo um convite a vocês. Naquele dia que eu recebi essa carta do Ministério Público, eu tremi, eu fiquei assustado. Mas naquele dia eu fiz uma oração, eu disse assim: Senhor, essa foi a primeira evidência de uma perseguição que virá no futuro. E eu sempre falava lá na Novo Tempo, os primeiros a serem presos seremos nós, porque está tudo gravado. Provas vão ter assim, em abundância. Senhor, eu disse, me dá coragem, porque eu quero ficar em pé diante da estátua, eu não quero me ajoelhar. Tem mais algum jovem, alguma jovem, algum adulto, idoso, que quer dizer assim: Senhor, até hoje talvez eu não tenha tido essa coragem, eu não tenha pensado sobre isso, mas eu quero que o Senhor me dê coragem para me manter em pé hoje, para ser fiel hoje e em qualquer momento do futuro. Ju, pode começar, por favor. E enquanto nós cantamos, todos juntos, se você quer pedir essa coragem a Deus, por favor, vem aqui que eu quero orar com você. Eu estou aqui já porque eu também preciso dessa coragem. A letra está ali para nós cantarmos juntos. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Cante como oração. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que estás, meu Pai. Diga a Deus o que você quer. Fala para Ele. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. O único motivo é a resposta ao amor que Ele já nos deu. O que Ele fez por nós é suficiente para a gente se comprometer com a fidelidade a Deus. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto
Jesus, ouvindo você agora. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, Envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Canta mais uma vez forte. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Querido Deus, às vezes dá um frio na barriga, Senhor, pensar que um dia, talvez um dia não muito distante, nossa vida e nossa liberdade serão ameaçadas por sermos fiéis à Tua palavra, Senhor. Mas o que eu quero te pedir, Senhor Deus, é que apesar dos nossos medos, o Senhor nos dê coragem para nos posicionarmos ao lado da Tua palavra, custe o que custar, Senhor. Nos ajuda a entender que todos os motivos para a nossa fidelidade nós já temos, Senhor. E nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.